IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Olá, uma excelente tarde a você que acompanha ao vivo a programação da TV Floripa, canal 4 da NET e também no site da TV, que é o www.tvfloripa.org.br. Eu sou a Eliane de Pinho e estamos conversando com professores do IIPC Florianópolis, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Hoje a nossa convidada é a professora Aline Bittencourt. Ela vai falar conosco sobre o tema universalismo. Lembrando que ontem foi o dia do combate à intolerância religiosa, então vamos conversar sobre um contraponto que é o universalismo. A professora Aline, ela é arquiteta e ela é voluntária e professora do IIPC Florianópolis. Professora Aline, uma ótima tarde, que bom recebê-la aqui novamente. Obrigada, o prazer é meu, Eliane. Aline, a questão do universalismo, como é que isso é visto, como é que é compreendido na Conscienciologia? Então, o universalismo seria o princípio filosófico de interagir, de conviver com todos os seres, as consciências, os elementos do cosmos de uma forma fraterna, pacífica, conciliadora e evolutiva. Então, seria saber conviver com a diferença de forma unificadora. Então, as pessoas que já têm um senso universalista ou estão desenvolvendo esse senso de universalismo, elas abrem mão, por exemplo, de ter razão sempre, abrem mão das certezas, elas debatem ideias, estão abertas a essa interação, a esse convívio, sempre de uma forma de unificação, de pacificação. Eu ia justamente perguntar, então são pessoas mais pacíficas, né? São pessoas mais pacíficas e que sempre buscam a compreensão do outro, entender o outro e viver com essas diferenças. Ok. E dentro da conscienciologia, o universalismo seria um ponto importante, um pilar, por exemplo? Sim, o universalismo é uma dos pilares do paradigma consciencial. Então, o paradigma consciencial, ele vai trazer essa visão mais universalista, tanto do universo como da própria consciência. E quais seriam outros pilares assim desse paradigma consciencial, esse modo de ver o mundo dentro da conscienciologia, até para as pessoas que estão assistindo a gente pela primeira vez compreenderem um pouco mais? Sim. Então, vamos primeiro entender o que é um paradigma, Talvez algumas pessoas não saibam o que é exatamente um paradigma. O paradigma seria, então, um modelo de referência, um padrão com o qual a gente elabora nossas ideias ou que determina ou traça uma linha de pesquisa de algumas linhas de conhecimento, estrutura uma ciência. Então, por exemplo, a ciência convencional, ela tem um paradigma fisicalista, que é o paradigma cartesiano, newtoniano, que vem de René Descartes e Newton. Esse paradigma é o paradigma vigente, da ciência convencional, e ele serve para entender, digamos, esse mundo físico. Então, ele analisa tudo que é externo à consciência, mas ele excluiu a consciência do estudo ou da pesquisa da ciência, porque ele leva em consideração matéria e energia, e a consciência ficou de fora. Então, o paradigma consciencial é um paradigma novo, é o paradigma da conscienciologia, onde o centro dele, ou a base dele, é a própria consciência. Sim? Aline, e na questão da religião, como é que é o paradigma religioso? O paradigma religioso, olha, com essa exclusão da consciência, do estudo da ciência, a consciência, a alma, o espírito ficou só no âmbito então da religião, ou do esoterismo. Obrigada. E o que acontece com a religião? Muitas dos problemas que a gente tem hoje no mundo, guerras, vêm de ordem religiosa.
Então, ela separa mais os homens, a humanidade, do que junta. Por quê? Por causa do fanatismo. Então, qualquer fanatismo, já seja de religião, já seja de ideias, né, ou de qualquer origem, é contra esse universalismo que nós estamos falando. É porque ela não é integradora, ela exclui. Né, aquela coisa, ou você concorda comigo ou você está contra mim. Né? Ou você está no meu rebanho ou no rebanho do outro grupo. Então tem sectarismo ali na base, né? Sim, são sectarismo. A partir do momento que tem esse fanatismo, essas guerras religiosas, isso não é universalista. E tem países que estão vivendo em guerra assim há milênios praticamente, né? A maioria dos conflitos mundiais deriva dessa falta de universalismo. Por isso que a pessoa entra em conflito com a outra. A partir do momento que eu tenho essa visão mais ampla, um senso mais universalista, eu deixo de lutar com o outro, eu passo a compreender o outro. O outro passa a ser um igual, o fraternismo também tem relação, não é? Sim, porque acho que é importante também deixar assim claro que é saber conviver com essa diferença. Né? Na conscienciologia nós estudamos também o binômio admiração discordância. Então não significa que temos de estar de acordo com todos, mas é o respeito. Então eu posso admirar, por exemplo, determinada cultura ou dentro de uma determinada linha reconhecer os talentos, os pontos fortes e discordar dos outros, mas com respeito, respeitando essa diferença, porque a gente passa a entender que todos somos consciências em evolução. O que eu sou hoje, onde eu nasci, minha cor de pele, a minha nacionalidade, que de uma certa maneira condiciona a tua forma de ver o mundo, o universo, é uma circunstância dessa vida. Entendi. E você pensa então que essa postura mais universalista, né? Caminhamos para um universalismo respeitando as diferenças culturais, poderia pensar assim? Sim, isso é uma demonstração já de um senso, né, ou de universalismo. A partir do momento que eu compreendo que aquela outra pessoa, ela tem, digamos, uma mesologia, ou sofreu uma influência diferente, de uma mesologia diferente, e não só isso, ela traz uma bagagem, sim, de vidas passadas e de experiências também diferentes da minha. Como assim de vidas passadas? Poderias falar um pouco mais? Porque você acha que tem a ver com o paradigma consciencial, Sim, né? Vamos explicar um pouquinho, né, o que a gente comentava do paradigma consciencial. Então, o paradigma consciencial, ele veio ampliar, digamos, o universo de estudo da ciência. Então, esse paradigma, ele engloba a consciência, ou ele parte do estudo da consciência de uma forma integral. Né? Então, como seria, por exemplo, através de uma experiência fora do corpo físico, ou seja, quando eu, um estado de relaxamento durante o sono, quando eu saio do meu corpo físico e tenho uma experiência lúcida, eu vou ver que eu não sou este corpo físico. Essa é a teoria líder, né, do paradigma da conscienciologia, é do corpo objetivo. Ou seja, a experiência fora do corpo, ele não é uma atividade onírica, é uma atividade, uma experiência real, onde a consciência está também com outro corpo, que é mais sutil, mas não por isso deixa de ser, digamos, irreal. Então ele é real, é uma experiência verdadeira. A partir daí eu vou ver que não só eu não sou este corpo físico, como eu tenho outros corpos. Então a gente inclui nesse escopo de pesquisa os outros veículos que nós utilizamos e as outras dimensões. Porque através dessas experiências, ou através do parapsiquismo, de clarividência, a gente começa a incluir as outras dimensões, outras consciências. Por exemplo, podemos ter experiências fora de corpo que vamos a outros planetas. Enquanto que, por paradigma convencional, a consciência é um mero produto do cérebro físico. Então, como ser universalista, se eu estou restringida nesta dimensão física, neste corpo físico? Sabe? Por isso que
É tipo uma via de mão dupla. O universalismo me ajuda a incluir a multidimensionalidade, mas também eu preciso da experiência da multidimensionalidade para poder entender melhor o universalismo. Claro. Ficou claro esse claro. caminho, essa mão dupla? Sim, e ainda nesse sentido, você tinha falado das outras vidas, então se em projeção da consciência eu me deparo com informações sobre outras vidas, eu posso me dar conta que eu já vivi em outras culturas? Sim, com certeza a gente começa a estudar e até ver que muitos dos talentos que hoje temos nessa vida não foi sorteado e você vem assim, não, foram conquistas, foram desenvolvidas e você passa a compreender também alguns conflitos que você tem. Isso ajuda a solucionar esses conflitos. Por que eu tenho determinado problema com essa pessoa? Da onde vem? E começamos a entender também, dentro desse processo do universalismo, as consequências dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas energias, as repercussões que isto tem. E às vezes nós estamos vivenciando alguma situação como consequência, né, de ações de vidas passadas. Né? Então, às vezes, nessa vida, a pessoa tem preconceito com determinada etnia, mas, no entanto, ela já viveu naquele país, numa outra vida, em outro, em vários. Então, não tem sentido essa questão de preconceito. Não, porque, por exemplo, se eu tenho preconceito com os africanos, quantas vidas talvez eu já tenha tido na África? Ou quem sabe, na próxima existência, como para minha evolução, melhor será eu ter nascido lá. Ou a questão do sexo, por exemplo, né? Nós já fomos homens, mulheres, já posso ter sido de cor pele clara, pele escura, determinada cultura, determinado idioma, determinada religião. Então isso realmente muda a nossa visão. Então você deixa de ter essa intolerância e passa a compreender tudo isso, que acima de todas essas circunstâncias físicas que mais nos separam do que nos unem, nós somos todos consciências. Isso aproxima as pessoas e ajuda até na questão da assistência que nós fazemos, né, Aline? O ajudar o outro. Sim, como fazer uma assistência mais abrangente se eu ainda faço acepção de pessoas, se eu ainda tenho preconceitos. Então é aquela coisa, eu ajudo, mas ajudo só aqueles que eu gosto, só aqueles que eu estou de acordo ou que estão de acordo comigo. A partir do momento que você começa a fazer uma assistência mais abrangente, mais universalista, você engloba tudo, o cosmos. Aqui vamos além do planeta. Mas é um crescendo, Eliane. A consciência começa a tomar lucidez primeiro, né, do seu grupo, depois amplia para a sua cidade, o seu bairro, estado, nação, até chegar ao planeta e depois ao cosmos. Então essa compreensão da conscienciologia ajuda com que a pessoa ela seja mais acessível, ela seja mais assistencial, melhora a questão da convivência, né? A conviviologia que se fala. Sim, ela começa a ser uma pessoa mais pacífica, elimina os conflitos e passa a ser uma pessoa mais mediadora, que busca a unificação, a conciliação, né, dos grupos, das pessoas, e passa a ser uma pessoa mais assistencial. E quando a gente fala mais pacificadora, conciliadora, estamos sempre pensando multidimensionalmente. Inclui as pessoas que estão no corpo físico, como as outras consciências que estão em outras dimensões, outros planetas. Só que ainda são temas que é difícil de a gente entender o universalismo em toda a sua totalidade. Por exemplo, nós não conseguimos nos comunicar ainda com outros planetas. Quantas pessoas na Terra ainda pensam que a única forma de vida é esse planeta? Todo o universo foi criado só para nós? Então, a gente ainda tem uma dificuldade de entender esse universalismo em toda a sua globalidade. Agora, a projeção lúcida nos ajuda muito nisso. E tudo isso estudado dentro de uma ciência, né? Pelo que nós temos conversado com os professores. Então, na Conscienciologia se recomenda para não acreditar no que nós estamos falando, não é? Para ter experiências. Exatamente, não acrei em nada, nem o que nós estamos falando aqui, né? Tem as suas próprias experiências pessoais. Essa é uma diferença também do paradigma consciencial para o paradigma da ciência tradicional. Na Conscienciologia,
você é o objeto de estudo e, ao mesmo tempo, o investigador. Não tem como nos excluir dessa investigação. Porque como que eu vou estudar o micro-universo íntimo da consciência se não é através de mim mesmo? Então, essa da participação é muito importante. Então, não se trata de crer, se trata de ter as experiências. Então, todos aqueles que têm experiências fora do corpo com lucidez, que são projeções que nós chamamos na conscienciologia, ela mesma vai comprovar a existência desse corpo, né, mais sutil, comprovar as outras dimensões, que ela teve outras vidas passadas, que ela vai ter outros corpos e outras vidas, as consequências dos nossos atos, das nossas ações, né? O tema das energias, as repercussões, porque às vezes a pessoa diz, não, eu sou, não tenho preconceito, não faço acepção de pessoas, porque ela não fala. Sim, mas as suas energias, os seus pensamentos silenciosos, eles sim fazem uma acepção. Só que simplesmente nessa dimensão a gente consegue dissimular, aparentemente. Né? Mas nas energias não. Nas energias não. E elas têm um efeito. Mesmo que eu não fale, eu estou exercendo uma influência, né, em outras consciências, em outras dimensões. Ok. Estamos conversando, né, esse bate-papo agradável com a Aline Bittencourt, do IIPC Florianópolis, e o nosso assunto é o universalismo. Vamos a um breve intervalo e, na sequência, falaremos mais e também vamos mostrar os livros que ela trouxe aí sobre esse assunto. Até daqui a pouco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.